O grande erro que os casais cometem é que cada um só pensa no seu resultado e não no resultado conjunto. É casal, então é um só corpo, então nós temos que buscar a unidade também na informação. O casal tem declarações em separado, então vamos buscar o melhor resultado. Qual é o maior imposto a restituir? Qual é o maior valor a restituir? Qual é o menor imposto a pagar? Isso é o que eu, enquanto especialista em imposto de renda, busco na hora que eu estou oferecendo meu serviço para o meu cliente. E aí eu vou ter que orientar o casal, falar, olha, nós temos que avaliar qual é o resultado mais positivo para vocês, não individualmente. O que adianta eu colocar todas as despesas no marido, se essa despesa, esse aumento de uma possível restituição de imposto de renda ou redução do imposto dele vai impactar num valor maior a pagar da companheira? Não faz sentido isso. Então nós temos que analisar efetivamente qual é o melhor resultado. Uma grande confusão que existe também é quando se trata de dependente. Que a primeira coisa que nós temos que explicar ao casal é quem pode ser dependente. Nós temos pelo menos 8 grupos, tá? Nós temos 8 grupos, na verdade, dentro do regulamento do imposto de renda, que são considerados dependentes. O primeiro é o companheiro, inclusive companheiros homossexuais, com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos. E aí é companheiro. Então nós temos que ter essas 2 regras para o companheiro. 5 anos de convivência. Tem 5 anos de convivência, passa a ser companheiro. Não, Marco, não tem 5 anos, mas tem um filho. A partir do momento que nasce o filho, esse companheiro, independente do tempo de relacionamento, ele já passa a ser dependente, automático. E o cônjuge? O cônjuge é na assunção do casamento. Na hora que você assina o contrato conjugal, você já passa a ser cônjuge, passa a ser dependente automático do seu esposo, da sua esposa. Assim como os frutos. Os enteados passam a ser dependentes automáticos. E aí eu parto para filho ou enteado, dependente até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, se incapacitado físico ou mentalmente. Filho ou enteado, universitário ou cursando escola técnica de 2º grau, profissionalizante, até 24 anos. Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte obtenha a guarda judicial até os 21 anos dessa pessoa, ou em qualquer idade, se incapacitado física ou mentalmente. Nós temos também irmão, neto e bisneto até os 24 anos, desde que estudando curso superior ou escola técnica profissionalizante. Pais, avós e bisavós que no ano calendário tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até R$ 24.511,92. Se receberam mais do que isso, não pode ser dependente. O menor pobre até 21 anos, desde que o contribuinte crie, eduque e de quem detém a guarda judicial. E a pessoa absolutamente incapaz da qual você seja tutor ou curador. Então nós temos que primeiro saber, olha, esses são os critérios. Quais pessoas se enquadram nesse critério de dependência para entrar na declaração de vocês? A primeira análise que você tem que fazer. E aí entra a questão dessa dependência. Companheiro e cônjuge. Eu vou declarar conjunto ou vou declarar em separado? Repito, eu tenho que fazer uma simulação.
eu tenho que simular pelo menos os 3 cenários. Fazer a declaração em separado. E aí, nessa declaração em separado, eu tenho 2 possibilidades. Eu lanço todos os dependentes do casal na declaração do cônjuge A, aí eu tenho um cenário. Eu tiro os dependentes do cônjuge A, aí eu tenho o segundo cenário. Como é que vai se comportar a declaração do cônjuge A? Aí eu vou para o cônjuge B. Faço a mesma coisa. Eu lanço todas as informações do cônjuge B, de dependentes, despesas, etc. E tiro as informações. Aí eu já tenho 4 cenários possíveis. Qual que vai me fazer dizer qual é a melhor opção? Aí eu ainda tenho a 5ª possibilidade. Bora fazer em conjunto? Bora fazer em conjunto? Lançar tudo numa única declaração para ver qual é o efeito que tem no resultado final dessa operação? Eu posso antecipar que é vantagem você ter o dependente na declaração, principalmente se ele tiver renda, só se o valor dos benefícios que ele traz para dentro da declaração são superiores aos seus rendimentos. Então, digamos que ele ganhe lá de rendimento 15 mil reais no ano. Só que ele tem despesas com educação, despesas com médico, deduções relacionadas a isso. Acima de 15 mil, é vantagem colocar o dependente com renda. Quando não é vantagem? Quando a renda dele é superior ao benefício, que ele vai aumentar o imposto a pagar. Tá? Então, tudo isso nós temos que fazer uma simulação. Nós temos que fazer esse cruzamento de dados, esse planejamento. Por isso que eu tenho que ter tempo. E por isso que eu tenho que cobrar um valor justo para poder fazer todo tipo de simulação. Aí eu vejo nos grupos a discussão sobre, eu vou cobrar 100 reais. Como é que eu vou cobrar 100 reais por um trabalho que é exaustivo? Ele é um trabalho intelectual pesado, porque eu tenho que saber todos os meandros da legislação, todas as possibilidades da legislação, para poder lançar de forma correta. Então eu tenho que começar a valorizar esse conhecimento, que ele é muito valioso. Quando você percebe que mais de 1 milhão de pessoas estão caindo em malha fina por erro de lançamento, por esquecimento, por desconhecimento, e aí você percebe que é um conhecimento valoroso demais. É valoroso demais. Marco, nem dentro da declaração o casal pode lançar pais e mães? Pode. Cada um pode lançar na sua declaração como dependente pais e mães, naquele limite de 24.511,92. Aí veio uma pergunta de um cliente meu. Eu posso lançar meu sogro e minha sogra? Posso lançar meu sogro e minha sogra, desde que a minha declaração seja em conjunto com a do meu cônjuge ou companheiro. Fez a declaração em conjunto, eu posso lançar os pais e os sogros do titular da declaração, desde que o companheiro seja dependente nessa declaração. Aí é uma declaração em conjunto, vamos lançar todos os bens, todos os rendimentos, todos os direitos, todas as despesas dedutíveis numa única declaração. Aí eu consigo fazer isso. Né? Marco, eu posso lançar na declaração genros e noras? Aí nós temos 2 análises. Esse genro e essa nora, eles são sustentados pelos pais de algum deles? Tá? Isso tem muito, tá? Eu tenho muito cliente assim, inclusive é uma coisa que é bem penosa, porque às vezes o pai, né, ele é aposentado, ele tem a sua renda, e aí o filho ou a filha adquire um casamento, mas que por algum momento os dois ficam desempregados e vão morar na casa dos pais. E eu tenho cliente que banca tudo, banca o genro, banca filho, banca os netos. Tem um que tem 4 netos, ele banca todo mundo.
E chega na hora da declaração de imposto de renda dele, ele não pode lançar nem a filha ou filho, porque já não tem mais característica de dependência, já é maior de 25 anos. Não pode declarar os netos, porque ele não detém a guarda judicial para poder lançar, e ele acaba perdendo essa despesa. Ah, Marco, mas vem cá, o filho ou a filha, ele ainda tem as características que foi falado anteriormente, ainda tem até 21 anos, ou tem até 24, e estuda na universidade. Pode ser dependente? Nesse caso, pode. Mas o genro e a nora não pode entrar como dependente na declaração dos pais, tá? De um dos dois. Então, isso aí eu tenho que fazer uma análise, né? Conversar, poxa, mas por que os filhos não passam a guarda das crianças? Primeiro, uma guarda provisória para que o pai possa deduzir, né? É porque às vezes a gente não consegue pensar racionalmente, é só emocionalmente, né? Como é que eu vou abrir mão da guarda? Não, você tem que analisar o momento que está se passando isso, tá? Porque aí o meu cliente, ele, além de pagar todas as despesas, não abater nada daquilo, ele ainda paga imposto no final, que não deveria, né, pelas despesas que existem, mas a legislação não permite que ele lance sem ter a guarda, tá? Outra situação, a questão no ato da separação, tá? Estou até ajudando um colega numa polêmica que ele está tendo com a ex-esposa dele, né, para poder regularizar a situação dos filhos, porque todo mês ele paga, né, ele paga colégio, ele paga plano de saúde, ele paga um valor, né, em dinheiro, só que ele não havia regularizado isso judicialmente. E aí eu falei para ele, não, se tu quer parar a discussão, tu tem que homologar isso judicialmente. Vai lá na defensoria, vai na justiça, faz um acordo judicial para poder ter o documento que permite o lançamento desses alimentandos, tá, na tua declaração. Só que nós temos que observar uma pergunta, né, que sempre faz. Eu posso lançar dependente alimentando na mesma declaração? Eu posso lançar ao mesmo tempo alimentando independente? Posso. Uma única vez. No caso desse meu colega, que ele fez a homologação da separação judicial dele, agora em setembro de 2024, o que ele poderá fazer na declaração do ano seguinte? Ele vai poder lançar todos os filhos e todas as despesas referentes a estes filhos como dependentes, tá? Eles serão lançados como dependentes na declaração dele. Poderá lançar os filhos como alimentandos, lançando a pensão alimentícia que ele pagou a partir da data da homologação dessa pensão. Então lá, desde setembro, ele pode lançar como alimentando tudo que ele pagou a título de pensão alimentícia desde setembro até dezembro. E o que mais que ele pode lançar? Ele pode lançar a ex-companheira na declaração do ano seguinte. Por quê? Porque no ano calendário em que aconteceu a dissolução da sociedade conjugal, em algum momento do ano, e aí é um conceito geral para dependência, tá? Se em algum período do ano calendário aquela pessoa teve alguma característica de dependência, ela pode entrar como dependente projetando o ano inteiro. Ah, Marco, a pessoa teve um dia do ano calendário que ela era dependente. Ela entra considerando o ano inteiro. Um dia,
aí eu posso lançar despesa com escola, abato o valor do dependente mensalmente, abato as despesas com plano de saúde, médico, dentista, odontólogo, psicólogo, etc. Tá? E inclusive do ex-companheiro ou da ex-companheira. Se em algum período do ano em que houver homologação da decisão da separação, ele era teu dependente, ele era dependente do casal, de um dos casais, ele vai entrar na declaração. Tá bom, Marco. O teu amigo, ele separou, ele pode lançar os filhos e pode lançar a ex-esposa na declaração dele. E ela pode lançar os filhos como dependente, já que ela ficou com a guarda? Sim, ela pode lançar também os filhos como dependente na declaração dela. E vai lançar o valor da pensão alimentícia que ela recebeu em rendimentos isentos e não tributados. Desde 2022, o Supremo Tribunal Federal definiu que rendimento de pensão alimentícia não é mais tributável. E olha, ainda dá tempo das pessoas que pagavam imposto em cima de rendimentos de pensão alimentícia até 2022 de pedir o ressarcimento desses impostos. Lembrando que cada ano que passa você perde, porque você tem a retroatividade de 5 anos para pedir ressarcimento desses valores. Tá? Então no nosso canal nós temos uma live falando só sobre isso, sobre restituição de pensão alimentícia. E no nosso canal também da AGE Escola de Negócio e do Prof. Marco Macedo nós teremos aula mais completas sobre isso, nesse caso. Tá? Para finalizar, outro tema bem polêmico, que é um tema que, inclusive, se você pesquisar na Receita Federal, ele no ano passado trouxe alguma dúvida, que até 2023 você pesquisava e era enfático. Declaração em separado de casal, você vai pegar 100% dos bens e direitos desse casal e vai lançar em uma única declaração. Eu vou pegar lá, vamos definir que vai ser na declaração da esposa. Carros, independente do nome que esteja, carro, apartamento, casa, ações de empresa, todos os bens e direitos. Eu vou lançar tudo na declaração da esposa, dizendo que aquele é um bem do casal. Tá? Separando lá, olha, esse imóvel pertencente 50% à esposa, 50% ao esposo, e lanço tudo em uma única declaração. No outro cônjuge, do marido, no nosso exemplo, ele não vai lançar nada na declaração dele especificamente. O carro que está no nome dele já foi lançado na declaração da esposa. A casa que está no nome dele foi lançada na declaração da esposa. Ele vai lançar lá no Código 99, né, de outros bens e outros, o valor total dos bens desse casal, dizendo os bens foram lançados na declaração do cônjuge, companheiro, CPF tal, nome tal, papapá, colocando ali aquela informação e o valor total dos bens e direitos, para que o auditor analise e veja, não, realmente eles lançaram todos os bens, só que eles escolheram a declaração em separado, e nessa declaração em separado a Receita orienta que seja feita a declaração integral em uma única declaração. Só que no final do ano passado, no início desse ano, na verdade, né, ainda não virou o ano, né, 2024, aí eu fiz uma pesquisa no Perguntas e Respostas online da Receita Federal, e tinha uma resposta do auditor dizendo assim: cada um declara o bem que está no seu nome como você quiser. Tá? Na prática, como é que sempre se faz? Até para evitar as brigas, evitar as discussões, nós sempre fizemos, né? Fomos obrigados a fazer. Eu sempre me recuso, eu falo assim, não, eu tenho que fazer o certo. O que está escrito ali é que
eu tenho que declarar só num CPF, todos os bens e direitos num único membro do casal. Mas aí entra numa discussão que eles se revoltam e não querem. O que 99% das pessoas fazem? O carro que está no nome do esposo vai na declaração dele, o carro que está no nome da esposa na declaração dela, o apartamento, cada um, eles decidem no nome de quem vai, e aí você fica o patrimônio todo separado. Mas o que está no perguntas e respostas da união estável, né, do casamento, tanto no perguntas e respostas, no arquivo PDF de 2022, 2023, 2021, 2022 e no 2024, em frente a 2023, orientando que seja feito assim, que todos os bens e direitos eles sejam lançados na declaração de um único membro do casal e o outro cônjuge, o outro companheiro, lance lá em outros bens e direitos e outros, especificando que já foi lançado essas informações de bens e direitos na declaração do seu companheiro, especificando o CPF da pessoa ali. E quando você faz a declaração em conjunto, você vai escolher um dos membros do casal para ser o titular da declaração, o outro vai ser dependente. E naquela informação que tem ali, tem cônjuge, você coloca o CPF lá. Tem muita gente que mesmo declarando em separado, não quer colocar o CPF. Mas é interessante que coloque para efeito de cruzamento de informações. Tá? Aquilo ali, eu não estou fazendo em conjunto, eu só estou dizendo que tem. Tá? Meu companheiro, meu cônjuge, ele declarou separado. Mas eu coloco ali, olha, eu tenho um cônjuge, eu tenho um companheiro, está aqui o CPF dele. Até para que, no caso, tenha um acréscimo patrimonial não justificado pelas minhas rendas, eles serão subsidiariamente justificados pelo rendimento da minha companheira ou do cônjuge, né, que tiver na união estável. Porque na hora que você acresce patrimônio do casal, é o rendimento dos dois que vai ser somado para fazer frente a esse acréscimo patrimonial. Tá? Então, é muito importante que você, enquanto contador, enquanto prestador de serviço, seja especialista no imposto de renda, conheça todos os detalhes da declaração em casal e antecipe-se às possíveis discussões futuras. Tá? Comece o planejamento desde já, comece a orientar os seus clientes da melhor forma de se fazer uma declaração do casal. Repito, não é o resultado individual que tem que contar. O que conta é o resultado conjunto. Qual é a forma de declarar que vai deixar mais dinheiro no caixa do casal? Para que tenha mais folga financeira e pague menos imposto. Tá? Então, muito obrigado por todos que passaram ao vivo conosco, né? Cristiano Alves, Josi, Silvia, Pedro, Antônio, todos vocês que passaram ao vivo aqui e que assistirão isso a posteriori, né, que vai ficar gravado no nosso canal. Compartilhe com os casais que você conhece, que sempre tem debates acalorados sobre a sua declaração. Né? Mande para o colega contador que pode precisar desse conhecimento para ajudar na sua prestação de serviço. Tá? E obrigado pela participação. Se tiverem dúvidas, entre em contato pelo chat ou pelo direct, né? Ou deixe suas perguntas nos comentários, que na medida do possível nós vamos respondê-las com o maior prazer possível. Então nós terminamos hoje mais um episódio do Imposto de Renda Não é para Quebrar Galho. Tá? Você tem que procurar um especialista. E eu deixo um convite aqui para que você entre na bio para se inscrever numa Masterclass, que ela será 100% ao vivo, 100% online e gratuita, que nós vamos falar sobre como você consegue ter
uma renda de mais de 10k todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Então, na minha bio tem um link que é o www.irpf.a.inscrição para você garantir o seu assento numa live dia 28 de novembro, a partir das 20 horas, que nós vamos mostrar o caminho que você vai percorrer para ter uma renda consistente e segura todos os meses, só com imposto de renda de pessoa física. Viu, Silvia? Entra lá na nossa bio, clica no link, faz o cadastro, entra na nossa comunidade para receber todas as informações sobre imposto de renda. E não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os colegas contadores, colegas que são especialistas em imposto de renda ou querem se especializar em imposto de renda, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão em malha fiscal. Um grande abraço a todos, se cuidem e uma excelente quinta-feira para todos nós. Grande abraço e obrigado.